fato é o povo de Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos, né, com a graça e a paz do Senhor Jesus, tanto a comunidade evangélica Geração da Conquista em Manaus, quanto aqueles que vão assistir esse vídeo no YouTube, seja da manhã, na tarde ou na noite. Deus possa abençoar você. O intuito desse vídeo, o intuito dessas aulas é abençoar você. É abençoar as pessoas que ouvem esse vídeo, no sentido delas entenderem a palavra de Deus, de entenderem aquilo que, de fato, está sendo dito na palavra de Deus. A gente aqui, a gente tem esse objetivo primais. Até porque, se esse objetivo acontecer, eu também sou abençoado. Eu estava até comentando com a Silvana como tem sido maravilhoso para mim estudar esses temas para passar para os irmãos, né? Professor não é aquele que sabe mais, professor é aquele que viu primeiro, né? Então eu vi primeiro, né? E eu estou compartilhando com os irmãos aqui, porque é aquilo que eu sempre falo, eu sempre vou, até Jesus voltar, eu sempre vou falar isso como pastor, né? Só tem uma verdade, a palavra de Deus. E a gente acredita que só tem um mestre, que é o Senhor Jesus. Então é com ele que a gente aprende, com a palavra dele que a gente aprende. Então nós estamos estudando, queridos, a igreja como povo de Deus. Então a gente já viu as argumentações do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 4, né? Onde ele fala que a aliança, isso que é importante a gente entender. A aliança ela não é construída em ritos. Vocês lembram quando a gente estudou na última aula, né? Quando Paulo pergunta assim: quando a fé foi creditada como justiça a Abraão, isso foi antes ou foi depois da circuncisão? Você vê que Paulo ele vai falar isso, né? Paulo ele vai perguntar ali para os crentes de Roma assim, olha, quando Deus justificou, quando Deus declarou justo Abraão pela fé, ele era circuncidado ou não era circuncidado? Aí Paulo ele vai pegar o texto, né? Ele vai pegar o texto onde isso é imputado a Abraão como justiça, onde a fé é imputada a Abraão como justiça, e ele pede para aqueles que leem o texto, leiam o texto aí e respondam para vocês mesmos, se foi antes ou depois da circuncisão. E aí a gente, lendo a palavra de Deus, tá, gente? Esquece tradição humana, esquece isso. A palavra de Deus mostra que Abraão, né, foi salvo pela fé, foi salvo pela graça e ainda não existia circuncisão. Abraão não tinha sido circuncidado, ninguém tinha sido circuncidado, e Abraão já havia sido declarado por Deus, né, justo mediante a fé. Então a aliança, gente, ela não está baseada em circuncisão, em batismo, em ceia do Senhor, em nenhum tipo de rito. É importante nós entendermos isso. Sabe por quê? Porque Paulo estava sofrendo com isso. Paulo, ele pregou na Galácia, pregou em Éfeso, pregou a Roma, não, né? Pregou em Corinto, em Antioquia, Troade, ou seja, nas viagens dele, ele pregou, mas o evangelho de Paulo, que é o evangelho de Jesus, é o evangelho baseado na graça. Ok, meus irmãos? É o evangelho baseado na graça. Então, por isso que ele pergunta, olha, por isso que ele fala, não tem sentido. Se você acha que você precisa de um rito, seja qualquer for o rito, seja circuncisão, seja batismo, para que você possa estabelecer a aliança
que Jesus construiu, Paulo fala assim, então já não foi pela graça. E se não foi pela graça, a sua fé é vã. Olha só, meus irmãos, como é tremendo isso. Então, ainda hoje, nós vamos ver isso na lição 2, ainda hoje igrejas, e eu digo igrejas evangélicas, ainda usam ritos, né? Ainda usam ritos, né, para indicar, né, para simbolizar a aliança com Deus. A aliança com Deus inaugurada por Jesus não é baseada em ritos, é baseada na fé no Evangelho de Cristo, porque só isso pode salvar as pessoas. Por isso que Paulo, e aí continuando, Paulo ele fala sobre isso, e aí continuando a argumentação paulina, nós estudamos que Paulo ele vai dizer assim, olha, em relação a isso, nós precisamos entender a filiação de Abraão. Quem é de fato filho de Abraão? Né? Porque as pessoas falavam, os judeus se orgulham em dizer, né? Olha, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão, né? E Jesus e o próprio apóstolo Paulo vai dizer, olha, Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Por quê? Se você considerar a sua filiação, como os judeus consideram, né? Por que os judeus eles erraram? Porque eles consideravam, né, em primeiro lugar, a filiação através de um rito, que era a circuncisão. E Paulo fala, olha, isso aí não faz de você filho de Abraão. A pessoa ser circuncidada não faz a pessoa participar das promessas feitas a Abraão. Paulo é muito claro em relação a isso. E Paulo vai dizer assim, olha, e você pertencer à nação de Israel, consequentemente, ser filho de Abraão geneticamente, também não te garante participar das promessas de Abraão. E aí Paulo vai dizer assim, olha, quem é que participa das promessas de Abraão? A quem é válida as promessas de Abraão? Aí Paulo vai dizer assim, somente aqueles que, como Abraão, creram na promessa. E a promessa é pela fé, e a promessa se manifesta no evangelho da graça, né, exteriorizado pela obra salvífica de Jesus. Então, perceba, amados, eu reputo isso como um dos ensinos mais importantes hoje. Porque todas as igrejas, né, confessionais, denominacionais, né, todas elas têm ritos. E é ensinado para as pessoas que estes ritos operam a ação do Espírito Santo. Ou seja, quando você vê uma igreja falando que o batismo é um sacramento, né? Que o batismo é um sacramento, né? É um ensino que a igreja, aquele determinado grupo religioso, acredita que esse rito garante a participação de quem passa por ele das promessas de Abraão. Por isso que a Igreja Católica batiza crianças, meus irmãos. Por isso que a presbiteriana batiza crianças. Por isso que a metodista batiza crianças. Por quê? Porque eles cometem o erro de achar que o batismo, ou no batismo, no rito do batismo, há, né, uma transferência de graça. A pessoa recebe graça no rito do batismo. E a Bíblia não mostra isso. O que a Bíblia mostra? A Bíblia mostra o quê? Que você recebe o Espírito pela fé
no Evangelho. Você precisa crer no Evangelho. Né? Só lembrar daquilo que Paulo pregou lá em Atos capítulo 2. Pregou. Os homens ouviram e falaram, compungiram-se em seus corações e perguntaram para Pedro, Pedro, o que nós podemos, o que a gente tem que fazer para que possamos ser salvos? O que Pedro respondeu? Creia no Senhor Jesus. Seja batizado e aí você recebe o dom do Espírito Santo. Mas você precisa crer no Senhor Jesus. Né? Romanos capítulo 8, verso 9. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, meus amados, o batismo, né, ou qualquer rito, né, deixa de ter sentido espiritual. Escutem. Não que o batismo ele não tenha um sentido espiritual. O batismo, vamos tirar essa palavra sentido ou poder e vamos colocar um símbolo espiritual. Então, o batismo ele vai representar aquilo que já aconteceu contigo, né? É o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, mas isso aí é assunto para a próxima aula, tá? Para a lição 2. A gente está na lição 1. Continuando, então, queridos, a argumentação, né, de Hebreus, né? A gente leu Hebreus capítulo 10, do 14 ao 23, na aula passada, não lembra? Faz assim se a gente leu. A gente leu esse texto? Se não, a gente lê. Vamos lá? Hebreus, capítulo 10, do verso 14 ao verso 23. Abra sua Bíblia aí. Hebreus, capítulo 10, do verso 14 ao 23. Eu vou ler para a gente poder se estabelecer aqui. Ó. Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei. Isso aí é o texto de Jeremias, capítulo 31, que eu li com vocês na semana passada. Então, o autor de Hebreus, né, pega esse texto de Jeremias, capítulo 31, onde o profeta está falando de uma aliança que Deus iria fazer com o povo, ou seja, o verbo aí está no futuro. E que aliança é essa? É exatamente a aliança de Jesus. Por quê? Porque para o autor de Hebreus, a aliança predita em Jeremias é a aliança que Jesus fez, né? E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me lembrarei. Onde estão esses pecados? Onde esses pecados foram perdoados? Não há necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio de seu véu, isto é, do seu corpo. Então, perceba que esta aliança, ela anula os ritos da primeira, é isso que é importante a gente entender. Por isso que não tem negócio de circuncisão. Por quê? Porque a circuncisão era considerada por eles, né, como um sinal, né, da aliança feita a Abraão, né? Só que a aliança feita a Abraão, ou as promessas decorrentes da aliança feita a Abraão, só tem sentido se for pela fé. Amém, queridos? Vamos lá? Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com todo o coração, com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de toda consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura.
Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeita a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou os pés de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei uma segunda vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Era até o 23, eu acabei lendo mais. Então, amados, perceba que a aliança, amém, queridos? A aliança feita lá nos profetas, ela era aquela profecia feita lá em Jeremias, em Ezequiel, né? Vamos ler lá em Ezequiel, né? Vamos deixar a Bíblia falar com a gente, né? Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11. Vamos ler verso 19 e 20. Ezequiel capítulo 11, versos 19 e 20. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mais uma vez, né, Ezequiel, a gente vê aqui em Ezequiel capítulo 11, verso 19 e 20, né, uma profecia, né, a profecia de que esta aliança se estabeleceria, né, dentro da história no futuro próximo, e ela acontece com Jesus. Vamos ler lá em Ezequiel capítulo 36. Vocês estão anotando esses textos, né, irmãos, para vocês pensarem sobre eles depois. Importante, irmãos, a gente anotar esses textos, a gente pensar, a gente meditar. Vamos lá, queridos. Ezequiel capítulo 36, do 26 ao 29. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Amém, queridos? Então a gente vê aí, queridos, olha só, veja que todas essas profecias, né, elas são cumpridas na sua totalidade quando Jesus se manifesta. Ok? Esta é a promessa. O descendente de Abraão que iria tornar real essas promessas foi Jesus Cristo. Por isso que aqueles que creem na promessa, ou seja, aqueles que creem em Jesus, são considerados filhos de Abraão. Amém, queridos? Estamos entendendo isso aí? Amém?
né? Aí eu acho que a gente leu lá Atos capítulo 2. A gente falou sobre Atos capítulo 2, não falou? Falou ou não? Falamos? Ok. Então, Atos capítulo 2, meu amado, também é uma prova disso. Pedro, né? Depois que a igreja recebe o Espírito Santo, né? Estou batendo nisso para isso ficar inculcado na nossa mente. Atos capítulo 2, Pedro, depois que a igreja ali, aquelas 120 pessoas recebem o Espírito Santo, ou seja, Pedro então olha para aquela. É isso que é importante a gente entender, porque é isso que a Bíblia mostra para a gente. Quando Pedro olha para aquele fato histórico acontecendo, ele interpreta como cumprimento da profecia predita lá em Joel, ok? Em Joel, para você anotar aí, em Joel, capítulo 2, do verso 28 ao verso 32, ok? Então, Atos, capítulo 2, do verso 14 ao verso 21, é a pregação de Pedro. E Pedro, vou repetir, Atos, capítulo 2, do verso 14 ao 21, é a pregação de Pedro. Pedro, então, dá a explicação profética daquele evento, ok? Então, por exemplo, quando as pessoas veem aquilo acontecendo, as pessoas falando em vários dialetos e proclamando em vários dialetos o Evangelho de Cristo, Pedro vai falar, ó, isso foi predito lá em Joel, né? Que isso aconteceria, tá ok? Nós falamos sobre isso, né? Nós falamos sobre isso. Então, meus irmãos, essa primeira lição que nós talvez encerremos hoje, ela tem este objetivo, o objetivo de mostrar que a igreja é o povo de Deus. E por que que ela é o povo de Deus? Porque ela é o povo que agiu como agiu Abraão. É o povo que creu na promessa. Ok? Então, quando você lê a Bíblia, a gente vai ler outros textos ainda hoje, mas é importante a gente ter essa perspectiva, essa percepção. Quando você lê o Novo Testamento, você vê que os autores do Novo Testamento, eles fundamentam os seus escritos no Velho Testamento. Então, a interpretação destes textos do Velho Testamento é dada pelo Novo Testamento. Ok, irmão? Então, é importante a gente entender isso aí, tá, queridos? Para a gente não ser pego aí de surpresa. A igreja como povo de Deus. A igreja como povo de Deus. A abrangência da promessa feita a Abraão. Vamos abrir a nossa Bíblia hoje, agora vamos começar. Coisa nova. Abra a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 22. Vamos lá para Gênesis capítulo 22. Amém, queridos? Nós vamos ler do 12 ao 18. Acompanhe aí na sua Bíblia. Gênesis capítulo 22, do 12 ao 18. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho.
Abraão deu àquele lugar o nome O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor proverá. Pela segunda vez o anjo chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei. E farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém, queridos? Então, esse texto aí, eu reputo como um dos textos mais belos, né, da palavra de Deus, né? Que Abraão, então, ele creu e houve uma atitude positiva. Pelo fato dele crer, ok, meus irmãos? Pelo fato dele crer, Deus olha para ele, né, e interpreta. Deus fala para ele Deus olha para ele e Deus declara, né, que ele será abençoado, que ele será uma bênção, que a sua descendência será uma bênção para todas as nações. Se a gente voltar lá agora, vamos lá. Hebreus, volta para Hebreus lá. Hebreus, lemos Gênesis. Volta lá para Hebreus. Capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 8. Como é que a história de Abraão foi interpretada? Por isso que eu falo. A gente lê o Novo Testamento de olho lá no Velho Testamento. Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 17, Gênesis capítulo 22. Como é que o autor de Hebreus interpretou a história de Abraão? Vamos lá? Vamos ver como é que ele interpretou? Pela fé, verso 8 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão também, pela fé, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Olha aí. A gente acabou de ler Gênesis capítulo 22, está falando da mesma coisa aqui em Hebreus capítulo 11. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova,
ofereceu Isaque, Gênesis capítulo 22, como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dos mortos. Ok, queridos? Então, presta atenção, igreja, que coisa maravilhosa. Então, o que habilitou Abraão para ser conhecido como o pai da fé? Justamente a fé. O fato de crer em coisas impossíveis, né? Se você ler o texto aí, Hebreus, capítulo 11, de 8 até o 19, que está falando de Abraão, você vai ver que o texto está dizendo que Abraão já acreditava na pátria celestial, Abraão já acreditava na promessa, Abraão acreditava que Deus podia ressuscitar Isaque, Abraão acreditava piamente em Deus, Abraão não duvidava do poder de Deus. Então, meus amados, entendam que é isso que habilitou Abraão para ser chamado pai da fé. E nós só somos filhos de Abraão se buscarmos ter esta mesma fé. Ok, queridos? Por que a igreja, então, pode ser considerada como povo de Deus e a igreja, então, pode ser considerada também filhos de Abraão? Por quê? Filhos de Abraão pela fé. Você vê que desde o verso 8 é pela fé, verso 9, pela fé, né? Verso 11, pela fé. Ou seja, sempre a fé foi a força motriz das realizações e dos estabelecimentos espirituais vivenciados por Abraão. Sempre a fé. Nunca foi a circuncisão, nunca foi a lei, até porque na época de Abraão nem lei existia, nem povo de Deus existia, nem 12 tribos de Israel existiam. Ok? Então nós somos povo de Deus por quê? O somos pela fé. É isso que é importante a gente entender, meus amados. Né? Então, lendo lá a história de Abraão, aqui ele faz uma resenha da história de Abraão e justifica toda a história de Abraão pela fé. Gente, isso é maravilhoso, ok? Porque por isso que você é povo de Deus. Ei, escuta aqui. Você que pela fé recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você é herdeiro das mesmas promessas feitas a Abraão. Porque as promessas feitas a Abraão foram chanceladas pela fé. E se você tem fé em Jesus, elas são para você. Amém? Vamos lá para Gálatas? Vamos lá, gente. Aqui, com a comunidade evangélica Geração da Conquista, não tem lero-lero, não. Aqui é só Bíblia, meu irmão. Gálatas, capítulo 3. Vamos lá, Gálatas, capítulo 3. Vamos lá? Gente, Gálatas, capítulo 3. Como bons estudiosos da Bíblia, a gente vai varar ele todo, tá? Gálatas, capítulo 3. Vamos lá?
Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Essa responsabilidade, queridos, ela foi colocada sobre o apóstolo Paulo lá da conversão deles, da conversão de Paulo, vocês lembram? Quando Paulo se converteu, né? E Paulo recebeu de Deus a missão de ser o apóstolo dos gentios. O Espírito Santo foi falar com Ananias, vai lá, tem um homem chamado Saulo, na casa de Simão, o curtidor, você vai batizá-lo, porque ele já me aceitou e eu farei dele uma bênção e tal. Então, toda essa história que Paulo está contando aqui, essa responsabilidade imposta, você vai encontrar lá em Atos, no capítulo da conversão de Paulo, tá? Para você não ficar aí, eu vou... Quer ver? Isso é dever de casa, tá? Atos capítulo 9, né? Todo o capítulo 9. Você lê depois e você vai ver, você vai entender do que Paulo está falando aí em Gálatas capítulo 1 e 2. Gálatas capítulo 1 e 2 está no contexto de Atos capítulo 9. É Gálatas 3? Todo ele. Gálatas 3, todo o... Isto é, a minha mãe está aqui, tá? Assistindo a aula também. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que... Desculpa, gente. É Gálatas, capítulo 3. Eu estava lá em Efésios, capítulo 3. Eu que errei aqui. Gálatas, capítulo 3. Vamos lá? Agora a gente acertou. Ó Gálatas insensatos. É isso aí que está escrito na sua Bíblia? Agora vamos lá. Ó Gálatas insensatos. Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouviram? Olha só como é que Paulo está falando à igreja da Galácia, né? E aí, vocês receberam o Espírito Santo pela fé ou foi pelo evangelho que vocês ouviram? Né? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé, com o qual vocês receberam a palavra. Veja que Paulo, do verso 1 ao verso 5, ele faz várias perguntas retóricas. Por quê? Porque a igreja da Galácia, gente, ela estava deixando de ser uma igreja edificada pela fé no Evangelho de Jesus Cristo para se tornar uma igreja ritual. Eles queriam praticar a circuncisão, eles queriam praticar as festas judaicas. Eles estavam sendo convencidos por um grupo chamado judaizantes a retornar às velhas práticas. E aí Paulo faz uma série de perguntas retóricas. Ele vai chegar e falar assim, olha, vocês receberam todas as benesses provindas do Espírito Santo. Foi pela observância à lei ou pela fé no Evangelho? Né? Então, gente, isso é importantíssimo nós entendermos isso. Então, a igreja, meu amado, escuta, crente, pelas misericórdias de Deus, igreja não tem nada a ver com ritual, meu irmão. Vamos deixar ritual para alto e baixo espiritismo,
Vamos deixar ritual para catolicismo. Igreja é fé. É fé no Evangelho de Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando lá. É fé no Evangelho de Jesus Cristo. Deixar as tradições humanas de lado e vamos única e exclusivamente se voltar para a fé no Evangelho de Jesus Cristo. Verso 6. Considerem o exemplo de Abraão. Olha aí. De novo ele vai falar de Abraão. Você vê que Paulo está insistindo aqui. E perceba, querido, olha só, que Paulo está falando de Abraão lá em Romanos. Paulo usa de novo Abraão aqui em Gálatas. Por quê, meus amados? Por que ele está fazendo isso? Porque a lei cerimonial, aquela estrutura cerimonial do judaísmo, ela foi adrogada. Ela não se aplica mais hoje. Hoje é o Evangelho de Cristo. Hoje o povo de Deus não é a nação de Israel, mas sim o Israel de Deus, que é a igreja de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Vamos continuar? Considerem o exemplo de Abraão, verso 6. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Gente, não sou eu que estou dizendo. Eu só estou lendo a Bíblia. Ah, pastor, eu não creio. Então, meu amigo, rasga a sua Bíblia vai ficar bem fininha, porque ela é cheia disso aqui. Tá? Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios. Olha só, gente. Cara, quando eu leio a Bíblia, é difícil não se emocionar. Verso 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. O mesmo texto que nós lemos lá em Gênesis capítulo 22. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei, e aqui a gente pode dar religiosidade, do legalismo religioso, das tradições humanas, estão debaixo de maldição. Meu irmão, olha só, meu irmão, não sou eu que estou dizendo. Você só não está debaixo de maldição se você entrar para a dimensão da fé que Abraão teve. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Por quê, meu irmão? Porque é impossível. Eu vou repetir. É impossível a mim e a você praticarmos 100% da lei de Deus. Por quê? Porque a nossa natureza é decaída. Nós somos pecadores. Por isso que veio a aliança da graça. Está entendendo isso aí? Olha só o que Paulo vai dizer. Verso 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando ele se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém, queridos?
Isto para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão também chegasse aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, percebe que Paulo é didático aqui, meu irmão. Ok? Por isso que nós somos abrangentes. Paulo está falando da abrangência da promessa que foi feita a Abraão. A promessa que foi feita a Abraão não é só para os judeus, é para todos os seres humanos. Quem aceitar pela fé as bases da promessa feita a Abraão, que é o Evangelho de Cristo, esse é justificado por Deus pela fé. Amém, queridos? Então é importante a gente entender isso. Isso é igreja. Igreja é fé em Jesus Cristo. Irmãos, verso 15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem lhe acrescentar algo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura diz, a Escritura não diz, presta atenção aqui, gente. Isso aqui é importantíssimo, irmão, porque Paulo está explicando como a gente tem que entender os textos do Velho Testamento, gente. Aleluia. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem lhe acrescentar algo. Assim, também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando a muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Sou eu que estou falando, irmão? Sou eu que estou falando que a promessa feita a Abraão é baseada em Cristo, é baseada na obra de Cristo. Sou eu que estou falando que quando Abraão creu na promessa, na realidade ele estava crendo em Cristo. É isso que Paulo está falando, irmão. Oh, Jesus, entenda isso. A igreja hoje, meus irmãos, ela está se perdendo. Sabe por quê? Porque ela perdeu isso. E aí tem igreja que tem cores litúrgicas, sabia disso? Tem cores litúrgicas. O amarelo esse ano é cor litúrgica. Cara, se livra dessas coisas. A gente se reúne em igreja, sabe para quê? Para louvar e engrandecer o nome do Senhor e para pregar o evangelho de Jesus. Vamos lá, o verso 17? Quero dizer isto. A lei, que veio 430 anos depois. A lei veio 430 anos depois. O evangelho em Cristo já existia há muito tempo. A lei é depois. Por isso, meus amados, vamos ter cuidado. Quantas vezes você não já ouviu? É ou não é verdade? Olha, antigamente essas pessoas, no Velho Testamento, as pessoas eram salvas pela lei. Agora nós estamos vivendo a era da graça. Meu irmão, sempre foi pela graça. É o que Paulo está dizendo aqui. Sempre foi pela graça. Nunca foi pela lei. Vamos lá? A lei, verso 17. Quero dizer isto, a lei veio 430 anos depois. Não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, isto é, que viesse até que viesse o descendente, a quem se referiria a promessa. E foi promulgada por meio de anjos,
pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um só. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma, pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Então, perceba, amado, olha só, é isso que eu. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente não percebe as coisas. E quando eu falo isso, eu estou falando de gente inteligente. Quando Paulo fala assim no verso 22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Pergunto eu a vocês, na época de Paulo, qual era a Escritura que existia? O Velho Testamento. Olha só, meus irmãos, que coisa tremenda. E aí, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele lê o Velho Testamento e ele chega à conclusão que o Velho Testamento fala a mesma coisa que o Novo Testamento. O quê? Que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado e a lei mostra isso. Essa é a função da lei. A função da lei é mostrar a nossa incapacidade de, por nós mesmos, conseguirmos a nossa salvação. Essa era a função da lei. A lei chegou e ela foi promulgada para quê? Para mostrar as transgressões, para qualificar e quantificar as transgressões, para falar, olha, você é pecador, você não tem jeito. Mas antes da lei já existia a promessa. 430 anos antes da lei já existia a promessa. E a promessa foi dada para quê? Para que eu e você fôssemos salvos por Jesus Cristo, assim como Abraão também foi salvo por Jesus Cristo. Verso 23. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Então, amados, se entregue ao controle de Jesus, aos seus mandamentos. Leia a Bíblia não como norma. A Bíblia não é um livro normativo. A Bíblia é um livro formativo. Deixa a Bíblia formar o caráter de Cristo em você através da ação do Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Amém, querido? É isso que Paulo está dizendo. Todos vocês, aí vamos lá, verso 26. E agora, isso é para você. Vou profetizar isso sobre a sua vida, sobre a vida de todos aqueles que me ouvem. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo Jesus foram batizados, de Cristo se revestiram. Amém? Então, todos nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos povo de Deus. E aí ele termina com essa declaração fantástica. Não existe diferença entre judeu e grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, ser herdeiro segundo a promessa é pela fé. Digo, porém, que enquanto o herdeiro... Vamos lá, o verso 4. Vamos lá, capítulo 4.
né? A gente já leu o texto de Sara e Agar? A gente comentou sobre o texto de Sara e Agar? Filho da... Opa! Então, segura. Se você tem coragem, segura. Agora, meu irmão, glória a Jesus falando purinho. Se você tiver coragem, vai lá para Gálatas capítulo 4, verso 21. Digam-me vocês, olha só, Paulo, outra pergunta retórica que Paulo fala. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Olha só, meu irmão. Veja que Paulo está falando aqui. Ó, vocês que querem basear sua fé em ritos, em ritualísticas, vocês não ouvem o que está escrito na Bíblia, não, lá na lei? Quando ele fala lei, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É como se Paulo falasse assim, olha, vocês leem tanto Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, vocês não estão entendendo nada do que está escrito lá. Verso 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todo mundo conhece essa história, queridos? Amém ou não? Todo mundo conhece essa história aí, né? Não? Então vamos lá. Não tem problema não. A gente está aqui para estudar a palavra de Deus. Não tem problema nenhum. Abre sua Bíblia aí, querido, olha só. Deixa eu ver aqui, deixa eu só achar aqui. Olha só. Um nasceu da escrava e o outro da livre. Não foi isso que a gente leu? Onde é que está escrito? Gênesis capítulo 16. O capítulo 16 todinho é o nascimento da escrava, do filho da escrava. Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16 fala do livro do nascimento da escrava. Veja que eu só estou lendo Bíblia, tá, irmãos? Eu não estou... E o nascimento da livre, do filho da livre, foi em Gênesis capítulo 21. Então, a escrava, filho da escrava, Gênesis capítulo 16. Filho da livre, Gênesis capítulo 21. Agora vamos voltar lá. Ah, pastor, mas... Não, você lê em casa. Gênesis capítulo 16 e Gênesis capítulo 21. Lê em casa. Senão, meu irmão, senão a gente não termina nunca. Vamos lá. Digam-me vocês, né? Opa, desculpa. Verso 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Da escrava, Gênesis capítulo 16, e o outro da livre, Gênesis capítulo 21. O filho da escrava nasceu de modo natural. Vou repetir. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. O que Paulo quer dizer com isso? Vocês lembram como é que foi o nascimento do filho da escrava? Né? Ismael, se eu não me engano o nome. Vocês lembram como é que foi? Sara veio com a conversa, assim, olha, eu não posso te dar filhos, eu sou estéril. Você tem um filho aqui, aí ela levou lá a Agar, e aí Abraão teve relações sexuais com Agar, e Agar concebeu e deu à luz a Ismael,
filho de Abraão. Ismael é filho de Abraão, com Agar, com a escrava, que era uma escrava egípcia que pertencia, era empregada de Sara, mulher de Abraão. Ok? Então é importante a gente entender isso aí, tá, queridos? Né? Abraão teve 2 filhos. Um nasceu de modo natural, ou seja, Deus, ele não foi o agente ativo desse nascimento, né? Deus permitiu que Ismael nascesse de modo natural. Mas não era plano de Deus que Ismael nascesse, não. Então, Gênesis capítulo 16, há um filho de Abraão, Ismael, que nasce de forma natural. E em Gênesis capítulo 21, nasce o filho, né, da promessa, tá? Gênesis capítulo 21, nasce o filho da promessa. Vamos lá, em Gênesis capítulo 21. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao seu filho, que Sara lhe dera. Então, esse filho aqui já nasceu de forma sobrenatural, porque Sara era estéril, Abraão não tinha mais condições de ter filhos, não tinha. O nascimento de Isaque foi sobrenatural. O nascimento de Ismael foi de forma natural. O de Isaque foi de forma sobrenatural. Foi um milagre de Deus. Vamos voltar agora lá para Gálatas, capítulo 4. Verso 24. Isto aqui é usado como uma ilustração. Então, perceba, gente, vamos lá, vamos aprender a ler a Bíblia aqui. Paulo, aqui em Gálatas, capítulo 4, do verso 21 em diante, ele está falando, olha, vocês precisam entender o que aconteceu com Abraão, o nascimento de seus 2 filhos. Eu vou usar isso aqui como uma ilustração. Isso aqui vai ilustrar aquilo que aconteceu na história com Abraão, ilustra, né, realidades espirituais e eternas para nós hoje. Vamos ver? Verso 24. Isto aqui é usado como ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Vou repetir, hein? Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Pô, gente, olha, não tem coisa mais clara que isso. Vamos lá. Vamos lá. Uma aliança procede do Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai? O que aconteceu no Monte Sinai? Está aí a grande questão, a grande dinâmica da Bíblia é isso. Né? Quando Paulo ele escreve aos Gálatas, os crentes aos Gálatas, ensinados pelo próprio apóstolo Paulo, já sabiam, estavam careca de saber o que aconteceu no Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai? Moisés vai lá no Monte Sinai e ele recebe o que lá no Monte Sinai? A lei, meus irmãos. Então, a aliança, olha só que coisa tremenda, meus amados, isso aqui, cara. Uma aliança, eu estou lendo o verso 24, parte B, de Gálatas, capítulo 4. Eu não estou falando coisas minhas, não. Eu estou só lendo a Bíblia e a gente está entendendo junto.
Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão, ou ela é simbolizada por Agar. Ou seja, aqueles, né, que querem seguir a Deus somente pela observância da lei são filhos da escravidão. Por quê? Porque a lei é incapaz de salvar. É isso que Paulo está falando. Ok? E essa aliança, então, por que a aliança baseada na lei cerimonial, né? Aquele negócio de... Vocês lembram quando Jesus estava com os discípulos dele? Rapaz, agora eu não lembro o texto, que ele estava passando por um milharal, os discípulos de Jesus estavam cheios de fome, pegaram os milhos, começaram a debulhar os milhos e a comer os milhos. O que os fariseus e os escribas falaram? Olha, o senhor é mestre, o senhor diz aí que conhece a lei, os seus discípulos estão comendo milho sem lavar as mãos. Aquele lavar as mãos ali, entenda, gente, por isso que a gente tem que ler a Bíblia com sabedoria. Aquele lavar as mãos ali é aquele lavar cerimonial. O judeu se lavava, né? Cerimônia. Eles fazem isso até hoje. E aí Jesus fala, poxa, vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Isso não tem nada a ver com o pecado. Vocês estão doidos. Né? Lucas capítulo 6. Depois dá uma lidinha lá. Então, amados, filhos da escravidão são aqueles que são gerados pela aliança do Monte Sinai. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio apóstolo Paulo. Você discute com Paulo aí depois. Né? Eu prefiro aceitar o que Paulo está escrevendo aqui, porque ele é inspirado pelo Espírito Santo. E ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo o quê? Olha, aquela aliança do Monte Sinai, ela gera filhos para a escravidão. Que aliança é essa? Aí que está. Uma aliança que surgiu 430 anos depois da primeira aliança que Deus fez com Abraão. Vamos continuar. Agar, verso 25. Agar, que era a escrava egípcia de Sara, que teve Ismael com Abraão. Gênesis capítulo 16. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Meu amado, não sou eu que estou falando isso. Amém? Quem é que está falando isso? É a Bíblia. Então, a atual Jerusalém, quando fala atual Jerusalém, não tem Jerusalém? Não está Jerusalém lá hoje? Não tem Jerusalém lá? Aquela atual Jerusalém, ela está escravizada com os seus filhos. Por quê? Porque ela ainda está baseada na velha aliança. Amém, queridos? Na velha aliança. Escuta, igreja. É o que Paulo está falando aqui. Então, a atual Jerusalém... O que é a atual Jerusalém? A Jerusalém histórica, a física, a nacional. A Jerusalém que existe hoje, ela gera filhos para a escravidão, porque ela está longe de Jesus. Mas, verso 26, mas a Jerusalém do alto é livre. Amém? A Jerusalém do alto é livre. E é a nossa mãe, pois está escrito: regozija-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Onde é que está escrito isso, meu povo? Isaías capítulo 54. Então, Paulo, ele pega aquela profecia de Isaías, capítulo 54, e Paulo está falando o quê? Olha, Paulo está falando
que Isaías capítulo 54 é como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, Isaías capítulo 54, que era a Bíblia que existia na época de Paulo, está falando da promessa de Jesus. Gente, é assim que a gente tem que ler a Bíblia, porque é assim que ela se mostra para a gente. Verso 28, vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Então, eu quero profetizar isso sobre sua vida. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. Olha só, gente. Olha só como é maravilhoso, como Paulo ele faz um paralelo entre a história de vida daqueles dois irmãos com a história de vida do povo de Deus e do povo que não pertence a Deus. O povo que não pertence a Deus sempre vai perseguir o povo que pertence a Deus. O povo de Deus vai ser perseguido pelo povo que não pertence a Deus. Né? Verso 30. Mas, o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Então, vocês sabem que Agar e Ismael foram expulsos, né? Foi mandado embora. Olha só. Por quê? Porque eles não têm herança. A herança de Abraão, a herança de fé de Abraão. Escuta, crente. A herança de fé de Abraão, ela só pode ser dada aos filhos da promessa. E aí ele termina dizendo assim o verso 31. Portanto, irmãos, não sois filhos da escrava, mas filhos da livre. Então você, igreja, você não é filho da escrava, você é filho da livre. Então Israel de hoje é Israel nacional. Lá, a nação de Israel. Ela é o quê? Ela representa Agar, a escrava. Quem é que representa a livre? Aqueles que foram salvos por Jesus mediante a fé. Ok? Então é importante a gente entender essas coisas, meus irmãos. Irmãos, vamos parar por aqui. Né? Eu quero que você medite sobre isso aí, querido. Amém? Você é filho da livre. Você não é filho da escrava. Você não é alguém justificado por lei ou por ritual. Você é justificado pela fé no Evangelho de Cristo Jesus. É isso que Paulo fala. Deus possa te abençoar. Que Deus possa fazer você entender, abrir, né, aí a sua mente, né, para ter um entendimento maior sobre isso aí. Tá bom, querido? Amém? Todos entenderam? Que Deus abençoe vocês. Vocês são filhos da livre e não da escrava. Vocês são filhos da Jerusalém do céu, não da Jerusalém da terra. Vocês são justificados não pela lei, mas pela fé em Cristo Jesus, assim como o nosso pai Abraão. A Bíblia nos dá toda a autoridade para nós somos filhos de Abraão. Nosso pai Abraão. Filiação pela fé. Exato. Amém, queridos? Amém. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Né? O Alex está aqui com a gente, a minha prima também estava